Amigos internautas, quem está falando é o jornalista Sérgio Saraiva. A partir de agora vocês vão acompanhar um resumo da entrevista de hoje no programa Repórter 1380. Garopaba retomou ontem o processo de debates e elaboração do plano diretor participativo, paralisado há mais de 17 meses. A audiência pública, por sugestão do secretário Samuel Lima, secretário de Obras e Meio Ambiente, deve ocorrer até o dia 20 de novembro. Na reunião do núcleo gestor, realizada ontem no Salão Paroquial da Igreja Nova, foram apresentados os responsáveis pela equipe técnica contratada pelo CODESC para assessorar a cidade na elaboração. Os arquitetos Marlus Hart e Patrícia Belizaro, do consórcio paranaense Hart Engemin, acreditam que o processo pode ser completado até abril, embora tenham se comprometido a tentar a suspensão dos trabalhos na temporada de verão. O consórcio Hart Engemin ganhou a licitação da CODESC e vai assessorar a elaboração dos planos diretores de mais 33 municípios situados no entorno da duplicação da BR-101. A entrevista com os arquitetos foi gravada ontem ao final da reunião. Em que pé está a situação do plano diretor? O plano diretor, nós tivemos sorte de encontrar aqui em Garopaba um trabalho já bem estruturado, ou seja, não estamos partindo da estaca zero, já partimos de uma etapa iniciada, já foram feitas 6 reuniões comunitárias, uma reunião setorial, 3 reuniões junto ao Conselho, ao núcleo gestor, e a primeira audiência pública. Todo esse material já foi levantado, já foi nos repassado pela Secretaria de Obras e nós então estamos retomando os trabalhos já iniciados e devemos fazer já a segunda audiência pública em meados de novembro, ou seja, os trabalhos já estão encaminhados e temos aí uma perspectiva de fazermos um bom trabalho e imagino que em mais 6 meses estaremos encerrando as nossas atividades. O que preocupa todo mundo é que nesses 6 meses estaria incluído o verão, né, que é um momento de grande atividade de toda a população de Garopaba, e a realização de audiências públicas, ou mesmo chamar a atenção, né, dos próprios delegados e da comunidade em geral, é muito difícil nesse período, né? Há certeza de que é possível fazer uma espécie de intervalo de suspensão por 1-2 meses desses trabalhos? Olha, nós não temos essa certeza. Na realidade, isso são questões contratuais que nós não temos como afirmar, porque não depende de nós. Mas, sem dúvida nenhuma, nós estamos dispostos a fazer o trabalho da melhor forma possível e buscaremos as melhores soluções. Caso não haja possibilidade de se trabalhar nesse período, nós faremos as adequações dentro das nossas possibilidades. Mas não podemos prometer porque não depende de nós, depende da nossa contratante. A arquiteta Patrícia Belizaro fez um sinal de não, né, com a cabeça, e a gente vai tentar saber o porquê. Não, justamente pelo motivo que ele falou. A princípio nós temos um contrato de 6 meses, e que começou em setembro. Que começou em setembro, que nós teríamos que esse contrato se finaria no início de abril. Então tem que ver junto com a prefeitura também a disponibilidade da prefeitura, a disponibilidade do conselho, para a gente pactuar junto a melhor solução para conduzir esses trabalhos nesse período. Como eu falei, talvez adiantar as propostas para daí só no final fazer uma audiência. Tem que ver qual que vai ser o melhor andamento, mas isso provavelmente vai ser discutido no final de dezembro, como aconteceram as coisas em janeiro, fevereiro. Em poucas palavras, o que temos pela frente ainda? Já uma parte realizada, uma suspensão de 18 meses por um problema que não é de vocês estão entrando agora no processo, mas daqui para frente, quais são as grandes tarefas que existem ainda? Então, são previstas daqui para frente ainda, vamos dizer, 6 grandes atividades. Nós estamos agora trabalhando na fase de levantamento de dados, ou seja, os dados estão sendo levantados junto à prefeitura e com coleta em campo, né? Nós já visitamos diversas secretarias, ainda iremos visitar algumas secretarias e estamos fazendo levantamento de campo já há algum tempo. Então essa seria a primeira etapa.
Nós faremos, como eu já coloquei, uma audiência pública em novembro também. Ainda... Data prevista de 20 de novembro. Isso. Nós ainda faremos esse levantamento, essa audiência ainda terá a função de levantamento de dados e consolidação dos dados que já foram levantados nas etapas anteriores, né? E após essa etapa nós entraremos na etapa de diagnóstico, ou seja, os dados levantados eles serão analisados, né? E após a análise desses dados, nós faremos novamente uma outra audiência pública para validação dessa análise junto à comunidade. Após isso, nós entraremos na fase de propostas, ou seja, das primeiras diretrizes, com o levantamento de dados, com a identificação das potencialidades e das deficiências do município. Nós criaremos as principais medidas, né, as medidas prioritárias. Após essa etapa, viremos para mais uma audiência pública. É sempre um trabalho técnico, a apresentação do resultado para uma audiência pública onde a população pode participar, vota ou decide e volta novamente para uma próxima fase, é isso, né? Exatamente. Então nós teremos aí pela frente mais 5 audiências públicas de validação e as etapas são, portanto, a etapa de levantamento de dados, de diagnóstico, de propostas, a etapa da proposição da legislação básica e, finalmente, de aprovação dessa legislação junto à Câmara de Vereadores. Na verdade, o consórcio não assumiu somente Garopaba, né? Esse trabalho de Garopaba. Como é que está sendo com os outros municípios? Quantos municípios mais nesse entorno da BR-101, da obra de duplicação da BR-101? Na realidade, o nosso trabalho compreende 34 municípios. Alguns deles nós estamos elaborando apenas o macrozoneamento da faixa lindeira, a BR-101. Outros nós estamos elaborando apenas o plano diretor municipal e na grande maioria deles nós estamos fazendo os 2 trabalhos conjuntos, tanto do macrozoneamento da faixa lindeira BR quanto do plano diretor. Uma coisa interessante que vocês já devem ter se deparado com isso é que em todas as reuniões setoriais ou regionais e na setorial também, a palavra de ordem que passou por todo mundo foi de que Garopaba vai manter a limitação em 2 pisos para as construções. Isso é novidade para vocês nesse trabalho que vocês já vem realizando? Em que sentido? Se nós já trabalhamos com cidades que tenham mantido os 2 pavimentos? Pensem nisso. Não. Na realidade, nós já trabalhamos em alguns casos de cidades que têm essa visão mais conservadora, se assim eu posso chamar, no que diz respeito à ocupação do solo. Não é uma questão muito normal, né? A gente vê muitas cidades que têm uma visão mais desenvolvimentista, no sentido de que quer ter condições de atrair investidores para que possam construir grandes edifícios e tudo mais, mas eu acho que é uma questão muito válida, é um posicionamento muito bom da comunidade e que tem que ser preservado. Eu acho que essa é uma das grandes prerrogativas desse trabalho. A gente está aqui, o plano diretor, o nome já diz, é um plano diretor participativo, então se isso já é quase que um consenso na comunidade, é uma coisa interessante que vai se levar em consideração, sem dúvida nenhuma. Gostaram da cidade? Sim, nós todos frequentamos a Garopaba muito antes de ter o prazer de trabalhar aqui também. E é uma cidade do litoral que tem um grande potencial turístico, né? Ela cria novas necessidades e existe uma necessidade de renovação desse plano, né? Existe um prazo previsto aí de 10 anos, mas pode ser que exista uma necessidade para que seja feita essa renovação antes desse prazo. Então é importante saber que a comunidade não deve levar, e o poder público não deve levar esse plano como um monte de papel a ser aprovado na Câmara, mas sim como um processo que está sendo iniciado, muito importante, de participação no planejamento da cidade. A galera aprovou! Rádio Frequência.